Paz do Senhor para todos. Com muita alegria nós estamos aqui nesse momento e eu quero compartilhar com vocês uma reflexão da parte do Senhor, não da minha parte, mas da parte do Senhor. Então fique comigo até o fim. Não olhe para mim, mas olhe pelo Espírito Santo que vai falar contigo através dessa palavra. Primeiro livro de Samuel, capítulo de número 2, versículo de número 14, está escrito assim: E eram os filhos de Eli, filhos de Belial, e não conheciam ao Senhor. E eram os filhos de Eli, filhos de Belial, e não conheciam ao Senhor. Essa palavra, acontecida no Velho Testamento, faz eu pensar muito, vai fazer você pensar e refletir junto comigo. Porque a Bíblia vai dizer que Hofni e Finéias, os dois filhos de Eli, esses que a Bíblia está dizendo que não conheciam o Senhor, eram filhos de Eli. Quem era Eli? Sacerdote. E no Antigo Testamento, sacerdote era aquele que representava o povo perante Deus, aquele que tinha o direito de se adentrar até o Santo do Santo, apresentar as suas petições e ter a aceitação de Deus. E por mais um ano o povo de Deus tinha seus pecados perdoados. Portanto, o sacerdote era uma pessoa espiritual, era uma pessoa que vivia na presença do Senhor, ou pelo menos deveria ser assim. Mediante essa verdade, irmãos, eu queria te passar algo. Os dois filhos de Eli, o sacerdote, cresceram nesse ambiente espiritual, crescendo, conhecendo e souberam todas as leis que regiam a vida de um sacerdote. Portanto, estavam inseridos nesse mundo espiritual, estavam inseridos nessa realidade espiritual. E veja você, apesar de tudo isso, apesar de viverem uma vida no mundo espiritual, onde seu pai era um sacerdote que representava o povo perante Deus, a Bíblia disse que eles não conheciam ao Senhor. O que nos faz pensar que, apesar de estarmos dentro da igreja, vivermos na igreja, dormirmos na igreja, louvamos ao Senhor, ministramos a palavra, ou seja lá o que for que fazemos, ou somos membros de uma igreja A, B ou C, isso não significa que conhecemos ao Senhor. Isso não significa que isso é suficiente para viver uma vida com o Senhor. Veja quanto isso é sério. Nos dias de hoje, meus irmãos, muita gente está envolvido com a igreja, está vivendo as coisas do Senhor, está trabalhando com as coisas do Senhor, está envolvido com pessoas de cargo eclesiástico, até mesmo a pessoa tem um. E nem por isso significa que ele conhece ao Senhor. Esses dois filhos de Eli viviam no mundo da palavra de Deus, mas não conheciam a palavra, não respeitavam a palavra e não conheciam ao Senhor. Nós vamos entrar aqui, não dá tempo, no aspecto de quem errou, em que momento o pai perdeu o controle sobre os filhos, qual foi a falha, qual foi o momento, perdeu o temor, eu não sei, mas a verdade é que eles não conheciam o Senhor. E o mais triste e assustador disso tudo é que um abismo chama outro abismo, diz a palavra de Deus. Porque sequencialmente o povo de Israel entrou numa batalha contra o povo filisteu. E a Bíblia vai dizer que logo no início, muitos dos filisteus, 4.000 deles, foram feridos. Sabe o que isso significa? Bateu um desespero no povo. Bateu um desespero no povo de Israel e eles perguntavam para si mesmos: o que aconteceu? O que houve? Por que é que o Senhor permitiu que nós fôssemos feridos? Por que é que o Senhor permitiu que nós fôssemos tocados pelo inimigo? Aí eles tiveram uma brilhante ideia. Já sei o que fazer. Vamos trazer a arca de Deus e vamos para a batalha com ela. Porque com a presença do Senhor não seremos derrotados. Com a presença do Senhor, nós vamos vencer essa batalha. Mediante essa verdade, irmãos, assim eles fizeram. O problema é que quem estava com a arca eram os dois filhos de Eli, que a Bíblia acabava de relatar que eles não conheciam ao Senhor. Então, fazer a obra do Senhor sem conhecê-lo
fazer a obra do Senhor sem ter intimidade com Ele. Isso é um perigo. Isso é terrível, na verdade. A prova disso, que no decorrer dessa batalha, 30.000 do povo de Israel sucumbiram, morreram, foram massacrados pelo povo filisteu. Veio um informante, escapou, foi até onde ele estava e contou toda a história de que esse povo havia morrido juntamente com os 2 filhos de Eli. O que isso significa? Significa que não abasta, não adianta querer fazer a obra de Deus sem ter a plena convicção de quem é Deus e se Deus de fato está contigo. Porque às vezes a gente vai fazer as coisas achando que o Senhor está conosco. E a glória de Deus, a presença do Senhor, já se retirou de nós há muito tempo. Eli, quando soube da notícia, já senhor velhinho de 90 e tantos anos, caiu da cadeira, a Bíblia diz, e quebrou o pescoço. Porque um abismo chama outro abismo. E como desgraça pouca é bobagem, como diz aí o provérbio do mundo, a esposa de Finéias, filho de Eli, estava grávida. Nesse período de turbulência e de má notícia, ela teve o bebê, morreu no parto. Mas antes de morrer, ela deu um nome para o filho. E o nome do filho, Icabô, que significa, e foi-se a glória de Deus. E foi-se a glória de Deus. Porque achavam que estavam fazendo da forma certa. Porque achavam que Deus estava do lado. Mas a glória de Deus já havia se retirado há muito tempo. Mediante essa verdade, irmãos, eu digo para você que nos dias de hoje, nós conhecemos a palavra. Nós conhecemos a verdade. Mas aonde está a glória de Deus? Vou repetir a pergunta. Aonde está a glória de Deus? Hoje, nós acreditamos nos dons espirituais. Mas aonde estão os dons que não se manifestam, que nós não vemos? Nós acreditamos no milagre, mas aonde estão os milagres que nós também não vemos? Nós acreditamos na cura divina, mas aonde está a cura divina? Me responda, você que está me assistindo. Nem sei quem é você, mas eu sei o que eu estou fazendo aqui. Qual foi a última vez que você viu algo sobrenatural da parte de Deus? Quando eu digo algo sobrenatural, eu não estou falando de um arrepio, eu não estou falando de um gelo nas costas. Não, nada disso. Eu estou falando de algo que a ciência não explica, você não explica, o teu intelecto não explica. A última vez, e eu falo isso para você, não vou falar de você, vou falar de mim. O último grande milagre que eu presenciei na igreja foi no ano de 2004. Isso mesmo, já faz um tempo. Em 2004, eu vi uma pessoa de aproximadamente 1,90 m entrar na igreja de maca. Essa pessoa não pesava mais que 30 quilos, estava com AIDS em estado terminal. Foi orado por ele. Teve imposição de mãos. Aquela pessoa, depois de um mês, pela primeira vez se levantou sozinha. E em 60 dias seguintes, essa pessoa já havia engordado 30 quilos e o seu exame acusou que já não existia mais o vírus da AIDS no seu corpo. Isso é milagre. Isso é cura divina. O tempo passou. Eu não presenciei mais isso, não vivi mais isso, nem por terceiros, nem pela minha própria vida. E eu te pergunto, aonde está a glória de Deus? Aonde está a glória de Deus? Pense nisso. Os jovens, os adolescentes, a juventude, tem que questionar? Tem. Tem que perguntar? Tem. Então essa juventude, nos dias de hoje, ela chega até o seu líder, chega até o seu pastor e fazem perguntas. E tem que fazer pergunta mesmo. Sou totalmente a favor.
E elas fazem pergunta mais ou menos assim: fazer tatuagem é pecado? Eu posso fazer tatuagem? Eu posso ter algumas amizades diferentes? Eu posso ficar em alguns ambientes que não sei se você vai gostar muito, pastor, mas eu posso. Eu posso ficar com a minha namorada? Sabe por quê? Porque hoje o mundo, assim, o mundo mudou, pastor. As coisas já não são como eram. Então eu queria saber, qual é a sua opinião, pastor? Eu posso ficar? Eu estou desagradando a Deus? Eu estou ofendendo a palavra de Deus quando eu fico com alguém? Quando eu me proponho a fazer uma tatuagem? Quando eu me proponho a fazer algo diferente? Assim, sabe, pastor? Hoje a juventude faz perguntas assim, meus irmãos. Algumas décadas atrás, vamos voltar algumas décadas atrás, e os jovens e adolescentes também faziam perguntas. Sim, iguaizinhos aos que hoje fazem. Só que as perguntas eram outras. Eles perguntavam, por exemplo, pastor, líder, como que eu faço para ser batizado com o Espírito Santo? Pastor, líder, como que eu faço para viver uma vida cheia do Espírito Santo em mim? Pastor, como que eu faço? Me conta, como que eu faço para eu orar e Deus responder a minha oração? Pastor, como que eu faço para impor as minhas mãos sobre o doente e o doente ser curado? Essas eram as perguntas que os jovens faziam antigamente. Alguma coisa mudou. A motivação do coração mudou. E de novo eu pergunto, aonde está a glória de Deus? Aonde está a glória de Deus? Irmãos, nós estamos já vivendo há um ano um período difícil, um período de pandemia. Nós estamos vivendo um período de afastamento social, né? Assim que eles chamam. Nós estamos afastados dos nossos familiares, nós estamos afastados dos nossos amigos e, por último, nós estamos afastados da comunhão da igreja. Nós estamos afastados de cultuar a Deus no templo a que servimos. Desta forma, estamos vivendo situações pelo qual não fomos preparados, não fomos treinados. Ninguém deu um curso para nós lá na escola dizendo, olha, vai acontecer daqui a um tempo uma situação bem difícil, então vou te ensinar como você faz. Nós não fomos preparados para viver isso que nós estamos vivendo. Mas nós estamos sendo treinados desde que aceitamos Jesus a crer num Deus que cuida de nós diante de toda essa situação. Por causa disso, mais uma vez eu faço a pergunta: aonde está a glória de Deus? Desde que começou esse período pandêmico, e você vai concordar comigo. 2 Crônicas capítulo 7, versículo 14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome. Esta passagem bíblica está sendo recitada nesse último ano, mais do que décadas e décadas passadas. Nunca se falou tanto, nunca se pediu tanto, nunca se baseou tanto nessa passagem para ministrar orações, para se ministrar clamor, para proclamar jejum, para pedir livramento, para pedir restauração. Eu, pelo menos, nunca ouvi tanto um versículo bíblico ser recitado como esse nos últimos tempos. Mas a pergunta é, está tendo resposta? Há pouco tempo ouviu-se, você também ouviu, você viu, você sabe. Fizeram um jejum, um clamor aos céus, pedindo paz e prosperidade para o Brasil. Pedindo paz e prosperidade para o Brasil. Pois é. Teve prosperidade? Eu não estou vendo prosperidade. Aliás, nesse último ano é isso que tem se pedido, livramento, sara a nossa terra, porque afinal de contas está escrito lá em Crônicas, né? Está escrito que Deus sararia a nossa terra, que Deus seria a resposta, que Deus seria o livramento, que Deus seria a solução, que Deus seria o caminho. Então eu vou perguntar, por que é que ainda não aconteceu? Por que é que ainda as coisas estão da forma que estão?
Vamos ser sinceros, cadê a prosperidade que foi proclamada no jejum? Cadê a prosperidade que foi proclamada na oração? Eu vou falar. Ela não chegou. Aliás, as notícias verdadeiras acerca da atual situação brasileira, você vai perceber ou vai ficar sabendo que nunca no Brasil houve tanta gente em nível de fome. Fome real, fome total, por não ter o que comer. Quando tem uma refeição porque alguém deu. Isso aumentou em números absurdamente grandes. Mas a gente está clamando, você está vendo o povo clamar aí, pedindo, sara a nossa terra, dá prosperidade para a nossa terra. Está escrito lá em 2 Crônicas, então por que é que não está acontecendo? Por que é que as coisas não estão evoluindo espiritualmente? Por que é que não tem resposta? A questão, meus irmãos, é que a Bíblia foi feita para ser lida, interpretada e aceita na forma e na colocação que ela está. Hoje, para se alcançar a resposta de Deus do céu, que disse na sua palavra que vai curar a sua terra, que somos nós, primeiro, é necessário entender o que está escrito no começo. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar. Eu não vejo clamor por humilhação, eu não vejo proclamação de jejum para que o Espírito Santo nos convença do nosso verdadeiro estado, e porque ele nos convenceu do nosso verdadeiro estado, nós vamos nos humilhar na presença de Deus, e depois da humilhação vem o arrependimento, e depois do arrependimento vem a cura. Antes, não. Hoje, as pessoas estão proclamando jejum, pedindo prosperidade. Mas se não houver humilhação primeiro, não tem prosperidade. Se não houver humilhação primeiro, não tem arrependimento. E se não tiver arrependimento, não tem cura. Porque na palavra de Deus ele disse, primeiro você se humilha. Primeiro você se arrepende dos teus pecados. Então, e só então, diz o Senhor, eu ouvirei do céu. E aqui eu vou falar uma palavra que talvez alguns não gostem, mas também não tem problema. Saiba disso. Quando em Crônicas Deus disse assim, se o meu povo, ele está contando comigo e com você, ele não está contando com o ímpio ainda não é o povo dele, ele está contando com aquele que um dia levantou suas mãos e aceitou Jesus como Senhor, se tornou povo dele. Então, ele está contando com esse povo. Então, ele quer que esse povo clame. Ele quer que esse povo peça, chame pelo nome dele, se arrependa dos seus pecados. E não tem um nessa terra, não tem um desse chamado meu povo, de pastor a um dia de crente, que não tem que se arrepender de alguma coisa, que não tem que se arrepender de algum ato, que não tem que se arrepender de alguma atitude. A questão é, quantos desses se colocam na presença de Deus e pedem para o Espírito Santo mostrar o que está errado dentro de si mesmo? Quantos? Essa é a questão, irmãos. Essa é a questão. Quer ver o Brasil curado? Quer ver essa nação sarada? Quer ver resposta para a minha vida e para a sua? Vamos pedir para Deus primeiro, através da pessoa do Espírito Santo, entrar dentro de nós e mostrar o nosso verdadeiro estado, e mostrar onde temos que nos arrepender e que saia lágrima dos nossos olhos. Aí sim, eu vou ver, e você também, nação curada, nação restaurada, resposta do céu, transformação de história, dons espirituais vão se manifestar outra vez, a presença da cura divina será real, resposta do céu imediata, aquilo que o homem não explica, é que eu e você vamos presenciar nesses últimos dias. Para isso, creia. Se humilhe. Eu te convido ainda nessa noite, quem sabe, nessa tarde, nessa manhã, nesse momento que você está me assistindo, venha se humilhar na presença do Senhor. Peça para o Espírito Santo te mostrar quem de fato você é e o que precisa ser feito para que isso mude dentro de mim e mude dentro de você. Vamos nos humilhar na presença do Senhor. Deus te abençoe. Em nome de Jesus.
Nós somos da Igreja Evangélica Ministério Mova-se. Nós estamos ali na Praça Yamagato, no Jardim Oriente. Temos culto todos os domingos às 18 horas. Temos culto todas as sextas-feiras às 19h30. Que Deus te abençoe. Até uma próxima oportunidade, permitindo o Senhor.